Bom dia na presença do Senhor. Está amanhecendo agora, um dia lindo, esse sol maravilhoso, já está um calor aqui. Eu vou contar um pouquinho para você hoje do meu batismo, mas agora vamos escutar um pouquinho do som da natureza. Deus é maravilhoso. Olá, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Priscila Bernardi e hoje eu vou contar um pouquinho para você como é que foi o meu batismo, quando que eu me dei conta que eu queria me batizar, aonde eu me batizei, frequentava a igreja, não frequentava a igreja, como que aconteceu tudo isso na minha vida. Fica ligadinho comigo aí até o final do vídeo, tá? Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e se você puder também, deixa seu like que me ajuda muito aqui no canal, a continuar aqui no YouTube, tá bom? Ah, e não esquece de ativar o sininho, porque aí todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você vai ficar sendo avisado aí no seu celular, tá bom? Então, se você está chegando agora aqui nesse vídeo, talvez você não entenda como que está sendo essa minha transição, essa minha trajetória, né? Eu não era batizada, eu me batizei em novembro de 2021, o ano passado, então é recente. E aí, nesse vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser assistir, você vai entender um pouquinho melhor sobre do que eu estou falando, né? Qual foi essa transição, o que eu fazia antes, o que eu estou fazendo agora, você vai entender um pouquinho melhor naquele vídeo de lá, tá? Mas hoje, em específico, eu vou explicar para você como é que foi o meu batismo, a decisão que eu tomei, aonde que eu estava, tudo certinho. Bem, foi assim, eu me decidi mesmo assim que eu queria me batizar, eu senti a presença do Espírito Santo no meu quarto, até eu expliquei nesse vídeo, isso foi em fevereiro de 2020, e aí, passado aí quase 2 anos, né, agora em fevereiro de 2022, vai fazer 2 anos desse acontecimento, eu amadureci muito, eu aprendi muita coisa, muitas questões emocionais assim eu consegui entender o propósito, né, o porquê que eu tinha perdido esse bebê, e enfim, nesse aborto eu entendi assim, eu descobri que eu tinha que me amadurecer, que eu precisava consertar algumas coisas, né, antes de uma possível gravidez. Eu não sei se Deus vai me presentear novamente com uma gravidez, eu já tenho 44 anos, mas para Deus nada é impossível, então assim, eu creio que sim, que um dia se Ele quiser, Ele pode me presentear novamente, mas antes disso acontecer, eu precisava rever os conceitos, eu precisava amadurecer emocionalmente, como eu disse, né, consertar, vamos dizer assim, algumas coisas que estavam erradas aí no decorrer da minha vida. Eu estava trilhando um caminho aí que não estava assim, não era agradável aos olhos de Deus, né? Então eu me dei conta de que eu precisava transformar tudo isso, modificar tudo isso em mim. Primeiramente, se eu quisesse receber uma bênção, mas eu precisava de uma mudança. Eu era uma pessoa que eu estava vivendo de uma forma que eu não estava feliz. E aí o Espírito Santo veio e me revelou essas coisas que eu disse no vídeo anterior, se você quiser ver. E aí eu nesse período de 2 anos eu aprendi muito, como eu disse. Então eu teve um dia que eu decidi que eu queria me batizar. Agosto de 2021 eu decidi que eu ia me batizar. E aí eu falei com uma amiga que frequenta uma igreja, né, evangélica. E aí eu lembrei dessa minha amiga, né, e entrei em contato com ela, falei pra ela, falei, olha, quando tiver batismo, você me avisa porque eu quero me batizar. Ela disse, ai, que bom, ficou toda feliz, nossa, que decisão maravilhosa. Eu falei, nossa, né, graças a Deus. Ela falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso mesmo que eu quero. Eu falei pra ela, eu falei, bom, então quando tiver o batismo, você me avisa porque eu quero muito, né, assim, eu já tô me preparando. Mas aí isso ficou na minha cabeça e eu perguntei pra ela e fiquei aguardando. E quando foi em novembro, ela falou comigo que iria ter, né, algumas pessoas que iam ser batizadas, se eu tivesse interesse, que eu poderia ir. E assim eu fiz. E aí eu participei de um culto na igreja e nesse dia mesmo eu já me batizei, né, o pastor de lá me batizou. E foi assim, maravilhoso, foi uma experiência abençoada. Eu me senti assim renovada de todos os sentidos. Claro que é um processo, né? Assim, gente, o batismo ali, quando você se batiza nas águas, é uma representação, né, de que o Espírito Santo está sobre você, que aí a partir daquele momento a sua vida não é mais sua, vamos dizer assim, você se esvazia de você para viver cheia do Espírito Santo, né? Só que é um processo, né? Isso não se dá assim sozinho, do nada. Existem algumas decisões que você toma para que isso aconteça e para que você permaneça aí no caminho que você tem que seguir, né? Com Jesus, os seus ensinamentos, ouvindo a palavra.
né? E no meu caso, eu não segui assim frequentando uma igreja. Eu até estou assim procurando, eu tenho vontade de frequentar alguma igreja, né? Assim, não que seja isso, não é obrigatório, né? Eu sempre falo, a fé em Deus é muito importante, né? Assim, independente da religião que você frequenta, o que importa é se você realmente pratica ali o que você ouve na palavra. Então, eu já visitei algumas igrejas e assim, eu ainda não senti assim no meu coração que não encontrei assim a minha casa, o meu lugar, mas eu estou buscando, assim, o Senhor está falando comigo que é importante sim, né? Assim, a gente deve procurar pessoas que falam a mesma língua, pessoas que oram juntos, é muito importante. Não que isso seja assim uma regra, como eu falei, no meu caso assim, só eu aqui em casa que sou convertida, só eu que me entreguei assim a Jesus mesmo, de todo o coração. E me batizei nas águas, enfim. Então, assim, eu sinto falta de pessoas para conversar comigo sobre isso, eu sinto falta de orar junto com as pessoas. Então, assim, se eu procurar uma igreja, é nesse sentido, né? Assim, não que eu vincule religião com a minha fé, como eu falei no início do vídeo. Eu não vinculo religião com a minha fé, porque sinto que não tem nada a ver, né? Assim, a religião são regras aí impostas por homens, né? De pode isso, não pode aquilo. E assim, eu não sigo, eu sigo o que está escrito na palavra. Então, assim, o que está escrito na Bíblia é o que eu vou seguir. E se eu encontrar um local que vai me receber dessa maneira, assim, que eu esteja buscando, esse caminho que eu estou seguindo, que se alinha a isso, aí eu sim, eu vou frequentar sim, mas não que isso seja, assim, fundamental na minha vida. Né? Então, eu sou uma pessoa que sempre orei e quando estava orando ali no meu quarto, sentia a presença do Espírito Santo, né? Sempre me achei assim próxima de Deus, mas achava que não era digna, como eu expliquei no outro vídeo, né? Achava que tinha que ser uma pessoa especial, uma pessoa super inteligente ou algo assim que tivesse de mágico para poder se aproximar de Deus e não, né? Pela minha ignorância, eu achava que a gente não tinha direito às promessas que estavam na Bíblia, enfim. Mas depois que eu comecei a ler a palavra, depois que eu comecei a entender que sim, que nós temos direito sim, se a gente crê que Ele é o nosso único Salvador, nosso único Senhor, né, Jesus, e a gente se arrepender e a gente se batizar, a gente pode ter esse coração transformado. Não estou falando aqui de ser pessoas perfeitas, né, não estou querendo ser perfeita mesmo porque isso não existe, né, sinto que isso não exista, mas nós devemos sim, e é possível sim a gente se assemelhar aos ensinamentos de Jesus, ao que Ele fazia, né, através de perdão, de misericórdia, de empatia, de se colocar no lugar das pessoas, né, de ter compaixão. Então isso tudo assim eu tenho, eu estou seguindo sempre aí na sua presença, né, isso que é o mais importante. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como foi o dia do meu batismo, né, foi dia 7 de novembro de 2021, foi uma data muito importante, foi algo assim, foi um renascimento mesmo na minha vida, mas como eu disse, é um processo, né? Nós temos que ter assim muita paciência, muita tolerância com nós mesmos, porque somos pecadores. E eu estou aí aprendendo, né, assim, seguindo os ensinamentos. E como eu disse, como só eu aqui em casa convertida, eu tenho que ter todo o discernimento, toda a percepção assim de não ser uma pessoa chata, desagradável, de ficar falando 100% nisso, porque vontade não falta. Eu tenho muita vontade de falar da palavra o tempo inteiro, mas eu tenho que entender que cada pessoa tem o seu tempo, né? Assim, as pessoas não são obrigadas a nada, tem que ser obra do Espírito Santo mesmo e nunca da gente, né? Então, assim, as pessoas que estão convivendo comigo, eles já estão percebendo a diferença, estão gostando muito, inclusive, porque me tornei mais calma, mais mansa, então, assim, sei que as mudanças são maravilhosas, assim, foi uma bênção mesmo a minha conversão, para mim, para minha família, né, para todo mundo que convive comigo. E para você também que é inscrito no meu canal, então eu falo para você assim, muito obrigada pela paciência, por estar entendendo essa transição, né? Já somos aí 63 mil inscritos, estou muito feliz com esse número. Não é sobre números, tá, gente? É sobre um Deus que me pediu para que eu mudasse tudo e eu confiei, eu fiquei com medo, mas eu orei e entreguei minha vida para Ele. Ele falou que Ele estava comigo e que era para fazer sim a mudança do canal, que é para algo maior. Eu não sei o que é lógico, mas eu estou aqui obedecendo. Então, seguindo aí os seus ensinamentos. E quanto a ser só eu aqui em casa, né, assim, creio em Deus que um dia não será mais pessoas irão se converter. Mas quando eu disse para não ser inconveniente, é porque assim, os meninos são adolescentes, né, eu tenho um filho e um enteado adolescente. Então, assim, em determinados momentos eu estou ouvindo louvor, mas eles não querem ouvir, porque eles não estão acostumados com isso. Então, eu não vou enfiar
goela abaixo deles. Aí eu tiro meu louvor, coloco uma música mais calma, entro no clima com eles, sabe? Já tô trazendo todo mundo para perto, já tô falando um pouquinho sobre a palavra, ensinando coisas que eu também não sabia, eles também não sabem, não sabiam. Vendo filmes que falam muito sobre fé, e eles estão vindo, estão assistindo, isso é muito bacana. Então aos poucos, né, gente? Tem que ser aos poucos, eu não vou, não é pela nossa força, não é por insistir, não é nada disso, né? Então assim, eles estão felizes porque eu tô tendo essa mudança e quem sabe um dia assim, né, o Espírito Santo toca também o coração deles e mais pessoas aqui em casa queiram também se converter. Então eu deixo também aí um alerta para você, que se você também está passando por isso assim, é só você na sua casa, não desanima não. Fica tranquilo, fica tranquila, segue aí os seus ensinamentos, né? Assim, faz as suas orações, pede respeito para as pessoas e você também respeite as pessoas, como eu falei, não fica tentando enfiar um louvor na cabeça deles, não adianta enfiar a Bíblia na cabeça deles, vai aos poucos, com paciência, vai orando por isso, que Deus com certeza ouve, Ele vai abrindo os caminhos, tá bom? Assim como Ele está abrindo os meus, eu tenho certeza que Ele vai abrir os seus também. É só confiar, né? É só entregar a sua vida e persistir, e é difícil, não é fácil não. Tudo que o Senhor pede é difícil, mas não é impossível, né? Basta você crer. Eu fechei os meus olhos assim, me entreguei e falei que agora é Ele que conduz a minha vida e assim está sendo, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse meu vídeo. Espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa. Pode me deixar um recadinho aqui embaixo, um comentário. Se você quiser trocar essa experiência, eu estou aqui aberta, né? Sinto falta de conversar com as pessoas sobre fé, sobre os ensinamentos de Jesus. Estou apaixonada pela palavra e a gente sente realmente vontade de só falar nisso, né? Isso é normal, porque o Espírito Santo encheu o nosso coração, a gente está sentindo aquela paz que excede todo entendimento e a gente quer que todas as pessoas sintam o mesmo. Mas vamos com calma, que tudo tem seu tempo, tá bom? Um beijo para você, que você realmente também encontre a paz que excede todo o entendimento. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Mais alguém? Essa é a hora.